Aleluia! Glória a Deus! Os céus estão em movimentos nessa noite. E conforme a nossa entrega, a nossa fome, a nossa sede, assim Deus irá se manifestar em nossa vida. Que os nossos ouvidos possam estar abertos nessa noite. Que os nossos olhos possam estar abertos para contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Graça e paz, boa noite a todos. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus por mais uma noite de domingo na presença do Senhor, aonde nós podemos expressar a nossa gratidão, a nossa adoração de muitas formas ao nosso Deus, prestar um culto racional a Ele. E toda vez que nós adoramos ao Senhor, a cada dia, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. A Bíblia diz isso, aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos. Aquilo que é mais importante para nós, nós vamos se parecer com aquilo. E eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor. Porque Ele nos formou, Ele nos projetou para viver para a glória dEle. 1 Samuel capítulo 3, abre aí por favor, versículo 1. Primeira Samuel capítulo 3. Quem não tiver a Bíblia, acompanhe aí pelo telão. Deus fala com Samuel em visão. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna-te a deitar-se. E foi e se deitou, versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel por terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar, e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, e qual todo que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Amém? Pode se assentar, por favor, aplaudindo o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Te exaltamos, Senhor, te engrandecemos. Glória a Deus. Queridos, há uma grande diferença daquilo que as verdades do reino, através da palavra de Deus, nos ensina acerca de Deus, o Deus Todo-Poderoso, acerca do seu Filho, acerca do Espírito Santo, com relação àquilo que também a religião também ensina, onde muitas pessoas aprenderam de maneira errada a forma certa de estar buscando a Deus.
pois a religião sempre ensinou que nós temos que buscar a Deus somente para poder agradecer e também para poder pedir alguma coisa. Sendo que o reino de Deus não, o reino nos impulsiona não a gente buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Aleluia! Não que a Bíblia não nos direcione para poder pedir, para poder buscar ao Senhor. A Bíblia mesmo diz: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abrirá. Aquele que busca, encontra. Mas muito melhor é nós ouvirmos a voz do Senhor do que muitas das vezes Ele ouvir a nós. A religião nos ensina, nos conduz a sempre fazer com que Deus queira nos ouvir as nossas petições, as nossas mazelas, principalmente em momentos mais difíceis da vida de alguém. Quer ver uma pessoa que diz que é ateu? Ela diz que não crê em Deus até que a vida dela esteja tudo bem. Mas quando vir a primeira dificuldade, a primeira doença, a primeira enfermidade, a primeira provação da vida dela, ela vai clamar por Deus. Ela vai clamar pela ajuda do Senhor. Por mais que a pessoa não queira crer, de alguma forma dentro de si, a sua vida clama por uma divindade, por alguém que possa ir ao socorro dessa pessoa. Porque quando Deus Ele criou o ser humano, Ele criou o homem com essa fome, com essa sede. Há algo dentro de nós que clama pelo céu. Há algo dentro de nós que clama e quer nos atrair para a nossa origem novamente, para o nosso Deus. Por mais que as pessoas que não conheçam a vontade de Deus, não conheçam a verdade da palavra, elas sempre querem buscar a Deus de formas que a Bíblia não ensina. Mas mesmo assim ela tenta se aproximar de uma divindade, acreditar em alguma sorte, em algo que vai fazer com que a vida dela mude. A religião ensina as pessoas serem mendigos espirituais, em chegar diante do Senhor como se Deus fosse obrigado a fazer o que elas querem, a ouvir as suas orações e realizar o que elas querem no tempo delas. Existem muitas pessoas que vivem uma vida de engano, estão vivendo uma vida na escuridão, mas não têm o entendimento que precisa viver uma mudança de dentro para fora, e depois sim clamar, se for da vontade, da misericórdia de Deus, fazer algo aqui nessa terra. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Tem muita gente que não quer deixar o mau caminho, a porta larga, mas quer que Deus abra uma porta de emprego, mas quer que Deus tire uma enfermidade, mas quer que Deus, dê uma empresa para você. Não, Deus não veio para resolver as coisas terrenas onde nós vivemos. Deus não veio derrotar esses gigantes visíveis da nossa vida. Um dia se levantou um gigante em Israel, aonde os homens mais fortes, guerreiros, eles não conseguiriam resolver esse problema, porque não era um gigante físico que estava ali. Aquela guerra contra Golias não era uma guerra física, não era uma guerra natural, era uma guerra espiritual. Só para quem entende o reino, carrega uma unção, uma autoridade que ia vencer essa guerra. Israel tinha passado por diversas guerras, mas quando aquele Golias se levantou, era uma guerra espiritual, porque a proposta era aquele que vencesse. Se os filisteus vencessem, teriam que adorar a Dagon e reconhecer que ele era Deus, ia servir a ele. Israel poderia passar por tal vergonha. Essa guerra, aqueles que estavam preparados, que se sentiam preparados, aqueles que treinavam para poder vencer a guerra,
eles tremeram na base. Eles recuaram diante dessa guerra. Não apareceu ninguém para poder lutar contra Golias. Mas um dia Deus escolheu um jovem, o menor de uma casa, e o nome dele era Davi. A Bíblia diz que o profeta Samuel foi até essa casa, e o seu pai se chamava Jessé. E quando receberam o profeta, com certeza eles disseram: algo bom vai vir de Deus. Deus escolheu essa casa, Deus escolheu essa família. E Jessé, pelos olhos naturais, ele começou a mostrar os seus filhos mais fortes, os seus filhos mais belos. E Samuel também, quase com seus olhos naturais, ungiu aquele que não era para ungir. E Deus virou para ele e falou: Samuel, não atente para a aparência, e nem para a estatura, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, eu olho para o coração. Sabe, quando o Senhor nos escolhe, não importa de qual família nós viemos, não importa quanto está o saldo da nossa conta, não importa se a gente é mais magrinho ou mais gordinho, ou mais alto ou mais baixo. Quando Deus nos escolhe, não precisa de indicação, não precisa de costa quente, não precisa de empresário, porque Deus não nos olha como o homem vê. Ele vai ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Deus, ele age diferente. Para Deus o fraco é forte, para Deus o último é o primeiro, para Deus aquele que quer ser servido, que seja servo de todos. Para Deus o maior que seja o menor. O reino, Deus se movimenta de forma diferente. E Samuel disse: acabou os mancebos. Jessé falou: tem um que está cuidando das ovelhas. Ninguém pensou nele, mas Deus já tinha visto ele antes de Samuel chegar na casa. E o profeta falou: chama esse garoto, porque enquanto ele não vier, nós não vamos sentar para comer. E Deus falou: é ele, Samuel, que eu escolhi para constituir rei de Israel. Mas como, franzino? Não tem uma boa aparência? Alguns historiadores dizem que talvez ele não seja nem filho mesmo de Jessé. Talvez tem pessoas aqui que você nem conheceu os seus pais. Te abandonaram, te deixaram, mas o Senhor te escolheu. Você veio para um propósito nessa terra. Aqueles que vieram aqui nessa noite, que se sentem rejeitados, Deus vai remover essa rejeição da sua vida hoje. Aonde pessoas que dizem: ninguém se importa comigo, ninguém manda mensagem para mim, eu sou infeliz, eu não vou conseguir alcançar nada, eu nunca serei ninguém. Deus vai remover essa rejeição hoje. E Deus está dizendo: você é meu filho, você é meu escolhido. Eu te amo, eu te escolhi. Seja forte, seja corajoso. E a Bíblia diz que Samuel pega o óleo e unge a Davi. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera sobre a vida de Davi. Depois que Davi recebeu essa unção, ele começou a ser preparado e designado para um dia governar uma nação. Para as pessoas ele nunca alcançaria tal promessa, mas para o céu ele é o escolhido. Talvez as pessoas estão dizendo: o que Deus está falando não vai se cumprir. Para as pessoas pode ser até que não, mas aquele que cumpriu, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E esse jovem cheio do Espírito Santo, ele foi entregar uma refeição para os seus irmãos. Ficou sabendo daquele alvoroço e disse: o que está acontecendo aqui? Tem um incircunciso aqui, afrontando o povo de Deus. E aquele que vencer, ganhará a honra, casará com a filha do rei.
e não tem ninguém que lute contra ele. E Davi, cheio do Espírito Santo, disse: quem é esse incircunciso para querer afrontar o povo do Deus vivo, o Deus de Israel? Ele entendeu que o Deus que ele servia era muito maior do que aquela circunstância, do que aquele gigante, e ele se propôs a lutar contra aquele gigante. Porque quem é cheio do Espírito Santo não foge da guerra, mas permanece na batalha, debaixo da unção daquele que nos chamou. E o gigante que nós temos que vencer é algo que vem de dentro de nós, que é a nossa vontade, que é o nosso querer. É isso que Deus quer fazer e já fez em nossa vida. Jesus, ele já destruiu o maior gigante que existe, e o maior gigante que existe é o pecado. Onde as pessoas muitas das vezes, buscam o Senhor, clama para Deus fazer algo, mas Deus, ele quer tratar, com a essência que está dentro de nós, quer remover toda a sujeira, todo o embaraço, quer alinhar a nossa vida. Esse é o primeiro agir do reino em nossa vida que o Senhor, ele quer fazer. O reino de Deus é muito diferente de uma religião. O que o Senhor quer de nós nesse tempo é que nós possamos ouvir a voz dEle. Quando Deus nos ouve é muito bom e nos responde, mas melhor ainda quando a gente ouve Ele e obedece à voz dEle. Ouvir, o Senhor sempre irá nos ouvir. Deus, ele, antes das palavras sair da nossa boca, a Bíblia diz que Deus já sabia o que a gente iria dizer. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Deus, ele ouve a nossa oração. Tem pessoas que ainda não creem, falam: parece que Deus não está me ouvindo, parece que o Senhor não me ouve. É claro que Deus ouve, e Ele está disposto sempre a nos ouvir, mas há um nível muito maior que nós precisamos alcançar e atrair para a nossa vida, é começar a ouvir a voz dEle. Porque o que realmente nos transforma não é quando Deus nos ouve, porque às vezes a gente fala um monte de besteira, irmão, só que Deus não fala besteira. O que transforma a nossa vida é quando a gente ouve a voz dEle. Diversas palavras na Bíblia diz: assim diz o Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor. Muitas passagens Deus falou na Bíblia, e até hoje Ele está falando, através do Espírito Santo. Nessa noite Deus está falando comigo e com você. Por mais que sejam palavras que não é aquilo que nós estamos vivendo hoje, mas Deus está nos preparando para o dia de amanhã. Ah, mas essa palavra de exortação não é para mim, porque nisso eu já estou vencendo, estou vivendo em santidade. Mas Deus já está nos preparando para continuar vivendo no dia de amanhã. Toda a palavra que sai do altar, todas elas são para nós. Se não é para o tempo de agora, temos que guardar ela para que a gente não venha pecar contra Deus no dia de amanhã. Davi, ele disse: guardei a palavra do Senhor em meu coração, para que eu não venha pecar contra Ele. É essa palavra que nos sustenta, é essa palavra que nos alimenta. Nós não podemos deixar de cultuar a Deus, não podemos deixar de cultuar em nossa casa, como igreja, nos cultos, na célula. Tem uns grupos aí que começam a pregar e dizer que não é necessário servir a Deus na igreja. São pessoas frustradas, são pessoas que olharam para o homem, não olharam para Jesus. Aonde não consegue mais conviver como corpo, porque elas se acham santas demais, mais do que todo mundo.
Porque essas pessoas que não querem cultuar dizem que na igreja há muitas falhas. Há pessoas que erram, é claro, senão a gente não estava aqui. Só busca Jesus quem erra. Só busca Jesus quem é pecador. Porque quem erra tem que procurar alguém que nunca errou. Quem peca tem que procurar alguém que nunca pecou. E Jesus, Ele está aqui nessa noite. Igreja não é lugar para santo. Igreja é lugar de pecador que querem viver uma mudança em sua vida. Os erros do nosso próximo servem para 3 coisas. Fala assim comigo, 3 coisas. Nós vamos aprender com o erro dos outros. Vencer a fofoca. Fala assim comigo, vencer a fofoca. Se você vê o que alguém errou, não espalhe isso para ninguém. Vença a fofoca e entre no seu quarto e ore por essa vida. Porque um dia quem pode precisar de oração é eu e é você. Segunda coisa, nós aprendemos com isso, para que amanhã não seja nós. Aleluia. Muitas pessoas erraram na Bíblia, e nós não precisamos errar de novo para poder acertar. Nós podemos pegar esses erros como exemplo e lutar para não fazer as mesmas coisas. Porque do jeito que o diabo fazia as pessoas cair na Bíblia, é do mesmo jeito que ele trabalha. O diabo, ele não tem criatividade. Ele nunca criou nada. Ele sempre age da mesma forma. Os mesmos pratos, os mesmos buracos que ele trama. Porque não é o diabo que peca, o diabo ele prepara o cenário. A Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele vos fugirá de vós. Existem cenários que ele prepara e nós temos que fugir disso, para que a gente não venha cair em tentação. A outra coisa que nós aprendemos é interceder, é amar os nossos irmãos que estão com a gente. Nós estamos aqui em um jardim de Deus. E no jardim de Deus há também espinhos. E os espinhos são necessários para que a gente possa saber aonde colocar a mão, aonde não colocar. Vai fazer 13 anos para a glória do Senhor que eu estou na presença dEle. E eu já vi muitas coisas acerca de pessoas também sobre mim. Mas algo que o Espírito Santo sempre me ensinou é para estar olhando sempre para a minha vida. Porque se eu estar olhando para a minha vida, eu não vou se perder olhando para a vida dos outros. Tem pessoas que gostam de mudar de igreja frequentemente, mas só não quer mudar de vida. Mas de igreja ela gosta. Eu acho que a denominação, eu acho que lá não tem Deus. Mas certamente, muitas das vezes o que está errado é algo de dentro de nós, que precisa ser tratado e mudado pelo Senhor. É certo que a igreja não nos salva. É certo que somente estar aqui nos cultos não nos salva. Mas aquele que nos salva, que é Jesus, nos manda cultuarmos e andarmos como igreja em unidade. É necessário estarmos aqui. Não deixe nada te desanimar. Não deixe nada esfriar a sua fé, o seu foco em Jesus. Porque o diabo ele tenta de todas as formas fazer com que a gente perca o foco, fazer com que a gente retroceda. Uma coisa que ele não vai fazer é desistir de nos tirar do foco. Mas nós vamos fazer outras coisas também, que é não desistir das promessas de Deus na minha e na sua vida. E o inimigo não quer nos distrair com coisas grandes. Muitas vezes é coisas pequenas que ele vai se distraindo. Uma pessoa que se afasta de Deus, ela não se afasta de repente.
Ela já está ali, sabe, se distanciando, já faz um tempo já. Quando vai ver, não quer mais escutar louvor, não quer mais ter amizade com as pessoas da igreja, com pessoas de Deus. As coisas do mundo começam a atrair novamente. Nós temos que guardar o nosso coração. A Bíblia diz porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas nem todos. O nosso amor pelo nosso Deus não vai se esfriar. Estava descendo a rua ali com o carro, e toda vez que eu venho para a igreja, vejo o movimento das pessoas chegando, parando os carros, outras vindo de Uber, independente de como vem a igreja, mas daquilo que o Senhor está fazendo. Ver a igreja cheia, as pessoas com sede, com fome da presença de Deus, e os vizinhos não gostando da multidão, não gostando dos movimentos. É porque isso é um avivamento que está acontecendo. E eu comecei a lembrar de quando tudo isso começou, de um grupo de pessoas numa garagem clamando pelo céu, clamando pela presença, clamando por vidas, pela manifestação do reino. E só há um motivo para estarmos aqui, tudo isso acontecendo, e esse motivo é Jesus. Ele sempre será o motivo de tudo que está acontecendo em nosso meio. Pastores indo para outras nações, outras cidades, pessoas de outras nações vindo para cá. E sabe como tudo isso começou? Assim como começou também Davi. Pessoas que não sabem falar, pessoas que não tinham dinheiro. Até hoje eu estou lutando para ter ainda. Um dia eu vou ter, quem sabe. Não tinha boa estatura, boa oratória, mas tinha uma coisa chamada presença de Deus. Porque Deus, Ele não faz através dos grandes, Ele faz através dos pequenos. Ele disse: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Pastor, mas Jesus falou para as crianças. Jesus disse: se vocês não forem como crianças, não herdarão o reino dos céus. Quanto mais nós diminuirmos em humildade na presença do Senhor, mais a glória dele vai crescer em nossa vida. O Senhor me deu um tema para essa palavra: o que Deus quer de nós. Primeiro passo é que nós ouçamos a voz dele. Havia um sacerdócio que havia se corrompido por conta da omissão de um sacerdote chamado Eli. Ele não, repreendia os seus filhos faziam coisas que não agradavam ao Senhor, ele não repreendia, ele não se manteve firme ao propósito, e Deus trouxe outra geração de sacerdote, serrando a madre de uma mulher chamada Ana, e Samuel ele nasce para Deus trazer um novo tempo na linhagem sacerdotal de Israel. E a Bíblia diz que esse sacerdote chamado Samuel, que foi chamado pelo Senhor, desde a sua infância, ele estava no altar do Senhor, na casa de Deus, junto com o sacerdote Eli, porque desde pequeno ele já estava entendendo o propósito que Deus tinha na vida dele. Era uma pessoa especial, marcada para uma missão na presença de Deus. Só que a Bíblia diz que ainda ele não tinha conhecido o Senhor. Ele tinha ouvido falar de Deus, com certeza. Os seus pais falaram para ele como ele nasceu, como o milagre aconteceu, a história de Israel. Mas uma coisa é ouvir falar dele, outra coisa é ter experiência com ele. Ele ainda não conhecia Deus, a tal ponto de Deus começar a chamar a ele para dar início ao ministério. Ele começa a chamar Samuel, e ele estava pensando que era Eli que estava chamando. Ele vai, acorda Eli e fala: você está me chamando? E ele disse: vai deitar, menino, deixa eu dormir.
Não é eu que estou te chamando. E o Senhor de novo chamou Samuel e disse: Samuel. E o jovem de novo: Eli, você me chamou, Eli? Eles estavam dormindo junto ali diante a arca. E Eli de novo: Samuel, não foi eu que te chamei, vai deitar, garoto. E o Senhor pela terceira vez: Samuel. Por mais que a gente não entenda, Deus continua insistindo em nos chamar. Por mais que no começo a gente não ouça, Ele continua acreditando em nós. E não desiste dos planos que Ele tem para nós. E pela terceira vez o Senhor chamou de novo Samuel. Samuel foi chamar Eli, Eli entendeu e teve o discernimento que era o Deus Todo-Poderoso que estava chamando Samuel. E disse: Samuel, quem está te chamando é Deus, não sou eu. Isso é a voz do Senhor. Ele quer falar contigo, Ele quer ter uma intimidade, Ele quer desvendar os mistérios do reino para você. E quando Ele te chamar, Samuel, novamente, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A Bíblia diz que quando Deus chamou novamente, ele aprendeu e entendeu que era Deus que estava chamando. E Deus falou: Samuel. E ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A melhor coisa é nós podermos ouvir a voz de Deus. Porque quem ouve a voz do Senhor entende o quanto nós somos preciosos para Ele e o seu cuidado para conosco. Porque quando Deus quer falar com a gente, Ele está projetando algo muito bom para nós. E está também nos livrando de algo muito ruim que pode também acontecer. Ouvir a voz de Deus é ouvir e ter a certeza dos conselhos mais seguros que eu e você pode ter em nossa vida. Aleluia. Em Provérbios capítulo 4, versículo 20, vamos ler? Provérbios capítulo 4, versículo 20. Se puder abrir aqui, por favor. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos ouvir a voz do Senhor, guardar os seus ensinamentos, colocar na tauba do nosso coração, porque assim então nós estaremos seguros. Aí no mundo aí fora existe tantos conselhos, tantas vozes, mas nós temos que escolher todos os dias, ouvir aquilo que o Senhor está nos direcionando. Temos que estar disponíveis. Muitas das vezes o nosso dia a dia nos rouba, o tempo nos rouba da presença do Senhor, a correria do dia a dia. Nós precisamos separar um tempo e falar: Senhor, estou aqui, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, eu vou fazer tal coisa, é para mim fazer isso, me dá uma alerta, Senhor, me dá uma luz, tomar decisões segundo a vontade de Deus. Muitas das vezes nós tomamos decisões por vontade própria, e esquecemos de consultar ao nosso Deus. Os reis sempre quando iam fazer algo, eles consultavam os profetas, para que os profetas consultassem a Deus, para que eles pudessem fazer algo ou não. E Deus falava: vocês podem ir, que eu sou com vocês. Não é para ir, não é o momento. Se nós clamarmos e orarmos, o Senhor, Ele vai falar conosco e vai nos direcionar em todas as áreas da nossa vida. E um Deus que é todo poderoso, que conhece o passado, o presente e o futuro, com certeza Ele tem os melhores conselhos para mim e para a sua vida. Por mais que a gente não entenda o que Ele está falando, por mais que aos nossos olhos é loucura. Um dia Jesus falou para um cego e disse, cuspiu
no chão, fez lodo, passou nos seus olhos e falou: vai e lava. Quando você voltar, você volta curado. Deus falou, o cego ouviu, obedeceu e voltou curado. Ouvi alguém dizer esses dias que Jesus curou esse cego porque existia algo que faziam com os cegos naquele tempo. Eles eram amaldiçoados e todo mundo que passava na frente de um cego cuspia. E esse era o barulho que ele ouvia. Barulho de cuspe, de desonra, de pessoas sentindo nojo pela condição que ele estava vivendo. E naquilo que ele foi desonrado, aonde era a maldição, Deus transformou em bênção. Aquele cuspe foi diferente. Aquela saliva foi diferente. Ali não tinha condenação, ali não tinha julgamento. Era Jesus que estava falando com ele. E por causa que ele ouviu, ele recebeu a cura para a vida dele. A segunda coisa que Deus quer de nós, depois que ouçamos a voz dele, é que nós podemos crer e ter fé naquilo que ele está falando e não duvidar. Porque só assim nós vamos receber as promessas de Deus na nossa vida, através da fé. Nós temos que ouvir e crer. Porque tem pessoas que ouvem, mas ainda duvidam, ainda fecham o coração, ainda não praticam aquilo que Deus está falando. Já estamos lá numa caminhada grande aí nas células, falando sobre fé. E nós precisamos ser ousados em fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6, vamos ler. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam. Aleluia! Então a fé, nós precisamos crer sem ver. É crer no sobrenatural, é crer na palavra e agir debaixo dessa palavra, profetizar a palavra. Porque assim as coisas do reino vão começar a acontecer em nossa vida. Nós temos que ser ousados em nossa fé, assim como essas pessoas da Bíblia foram. Existem diversos testemunhos de fé na Bíblia. Em Hebreus fala sobre todas essas pessoas que viveram pela fé, onde pessoas foram jogadas em lugares que tinham leões e não foram triturados, pessoas que foram jogadas em lugares que tinha fogo e não foram queimados, pessoas que foram arrebatadas em vida ao céu por conta da sua fé. Pessoas que viram Deus parar o sol, que viram Deus abrir o mar vermelho. Sabe, queridos, o que Deus quer fazer em nossa vida, aos nossos olhos, é muito fácil para Ele, comparado com aquilo que Ele fez, através dos antepassados pela fé.
Para Ele não há impossível. Tudo é possível ao que crê. Não sei qual é a sua busca, não sei o que você tem clamado. Para Deus tudo é possível. E o Deus do impossível está aqui nessa noite. Se nós provocarmos a Ele nessa noite com a nossa fé, nós clamarmos por Ele com fé, dele vai sair virtude. Todos que se achegaram em Jesus pela fé, convictos por um milagre, por algo que Ele poderia fazer e realizar, eles alcançaram o testemunho. E a forma dele agir não mudou e nunca vai mudar, é pela fé. Creia que pela fé os seus familiares já estão aqui adorando a Deus. Creia que pela fé aquele que está nos vícios serão libertos ainda hoje. Ah, Joás, mas eles não vieram aqui no culto. Mas se eu e você liberar somente uma palavra pela fé, essa pessoa pode ser alcançada, essa pessoa pode ser curada. Um dia um centurião chegou em Jesus e disse: o meu servo está enfermo. Jesus falou: tá bom, vou até lá orar por ele. Ele falou: não precisa, porque eu tenho pessoas que trabalham para mim. Tudo que eu peço para eles fazerem, eles vão e faz. Não sou digno que o Senhor vá na minha casa, meu Jesus. Libera somente uma palavra, porque daqui mesmo o meu servo vai sarar. E Jesus falou: nem em Israel eu não vi tamanha fé. E Jesus falou: então vá em paz, seja feito segundo a sua fé. A Bíblia diz que quando ele chegou naquele lugar, no mesmo horário que Jesus liberou uma palavra, aquela pessoa foi curada. E o método não mudou. Jesus não mudou. Ele está aqui. E pela fé, Ele está realizando milagres na minha e na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Marcos capítulo 5, versículo 31, fala de uma jovem que estava enferma. E um homem chamado Jairo, ele foi desesperado clamar por Jesus, porque a sua filha estava muito enferma. O principal da sinagoga, um homem religioso, ele foi aos pés do Senhor clamar por uma restauração. E antes de Jesus chegar na casa dele, ele curou ainda uma mulher do fluxo de sangue. E chamou apenas alguns discípulos para poder ir na casa desse Jairo, o chefe da sinagoga. E quando chegaram lá, todos já estavam chorando. E as pessoas estavam dizendo para Jairo: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Pare de clamar, porque não tem mais jeito, não tem mais solução. E Jesus falou: não dê ouvidos a ele, a essas pessoas. Crê somente acredite. Nós não podemos dar ouvidos aos incrédulos, naqueles que não creem, naqueles que não acreditam. Jesus falou: sai todo mundo do quarto, sai daí, entra aqui somente o pai, a mãe, os discípulos que estavam com ele, aqueles que creem, e coopera para o milagre. Eu sei que tem pessoas aqui que estão cooperando aqui nessa noite, para Jesus realizar milagres em nossa vida. E quando estavam reunidos no quarto, onde aquela menina já estava morta, estavam ali somente aqueles que criam. E Jesus deu um brado e falou: Talita cumi, levanta-te. E a Bíblia diz que aquela menina ressuscitou imediatamente, porque aquela família teve fé. Nós temos que persistir em buscar ao Senhor. Em nossa caminhada terá pessoas que vai querer esfriar a nossa fé, vai querer jogar um balde de água no fogo do Senhor em nossa vida. Não, mas a gente não foi chamado para ser influenciado por essas pessoas. Nós fomos chamados para ser prova viva de milagre, de fé, de crer o tempo todo. Nós não podemos andar com pessoas pessimistas,
pessoas que não acreditam, pessoas que só reclamam da vida, pessoas que, sabe, só se lamentam. Disseram para Bartimeu: o mestre não está te ouvindo. Cada vez mais diziam para ele: para de gritar. Aí que ele mais gritava, aí que ele mais clamava. Quanto mais disserem para você parar, mais continue, ore mais, busque mais, porque certamente o Senhor virá ao meu e ao seu favor. Em Lucas capítulo 5, versículo 1, dá outro exemplo de fé, de alguém que ouviu a palavra, ouviu a voz, creu e viveu um milagre. Fala da grande pescaria, da pesca maravilhosa, aonde os discípulos estavam pescando, Pedro estava pescando, e não pegou nada a noite inteira. E Jesus virou para ele e disse: volta para o mar, vai para um lugar mais fundo. Mas Senhor, eu já trabalhei o dia todo, e nós não pegamos nada, nada aconteceu. Mas segundo a tua palavra, eu vou crer e vou voltar novamente. Quando Deus fala conosco, não é o nosso amiguinho da escola que está falando, não é o nosso pai, nossa mãe, não é o Jornal Nacional que está falando. Quando Deus fala conosco, é aquele que sabe, está no controle de todas as coisas. Nós não podemos duvidar, porque se nós duvidarmos, nós não vamos receber, não vamos provar aquilo que Ele tem preparado. O que paralisa o agir de Deus é algo chamado incredulidade. É quando a pessoa não acredita, assim ela não desfruta. Há uma condição para recebermos as promessas, e essa condição é ouvir, crer e obedecer. Pedro, ele ouviu, ele creu e voltou a pescar. E a Bíblia diz que ele começou a pescar muitos peixes, e peixes grandes, de uma maneira que ele ainda não tinha pescado. E ele precisou chamar outras pessoas de outros barcos, para poder desfrutar da grande pescaria que ele tinha realizado. Aleluia. Pescaria fala de almas, fala de pessoas. Um dia nós estávamos crendo que Deus iria realizar e alcançar muitas vidas, e alcançar muitas pessoas para o reino dele através de nós. E continuamos clamando, continuamos na presença, e vocês são resposta dessas orações. Não tinha som, não tinha lugar, não tinha dinheiro, mas tinha o principal, tinha fé. E tudo que está acontecendo aqui é resultado da nossa fé no nosso Deus. Agora é chegada a sua vez, agora é chegada a sua hora. O livro de Atos não acabou, a igreja de Atos ainda continua. O livro de Hebreus, os heróis da fé ainda não acabaram, ainda continua. Será que tem heróis da fé aqui nessa noite? Será que tem pessoas aqui que vão viver uma história de fé na presença de Deus? É chegada a nossa vez de deixarmos nosso legado na presença do Senhor. E nós vamos viver experiências maravilhosas através da fé. E a terceira coisa que Deus quer de nós, depois que a gente venha a crer, é praticar, é exercer aquilo que nós estamos ouvindo de Deus, aquilo que nós estamos crendo, nós temos que colocar em prática. Porque depois disso, nós nos tornaremos testemunhas. Nós ouvimos, nós cremos, colocamos em prática, assim nos tornamos testemunhas dele. Abre a sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 1, versículo 19.
Tiago capítulo 1, versículo 19 ao 24. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia! E o Senhor falou comigo nesse tema. Eu falei: Senhor, e o que o Senhor quer de mim? Primeiro essa palavra veio para mim, e o Senhor falou comigo, por isso que eu estou compartilhando para vocês. Ele falou: Joás, não se distraia, continue me ouvindo, continue me buscando, continue clamando pelas novidades que eu ainda quero realizar na sua vida. Não se perca, não se frustre com as circunstâncias, esteja atento àquilo que eu estou liberando nesse tempo. E eu falei: amém, Senhor, eu vou te ouvir, eis-me aqui para te ouvir. E depois que eu te ouvir, o que eu vou fazer, Deus? Ele disse: você precisa crer, porque toda vez que eu falo, Joás, eu falo no sobrenatural. As coisas de Deus são loucura. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Tudo que Deus realizou, tudo foi loucura, foi fora do olhar carnal, do olhar humano. Deus falou para Josué: Josué, você precisa dar umas voltas aí no muro, chama os sacerdotes, precisa tocar as trombetas, precisa clamar por mim, porque assim as muralhas vão cair. Loucura. Moisés, aquele que procurava a sua morte não está mais vivo, ele já morreu, já está tudo preparado. Nós temos que crer, por mais loucura que for, independente da estratégia que Deus nos der, nós temos que colocar isso em prática. Se Deus pediu para você abençoar, abençoe. Se Deus pediu para você abrir mão de algo, abra mão. Se você realmente ouviu a voz dEle, e é Ele que está dizendo, não endureça o coração, faça, que certamente o Senhor, Ele vai te honrar. Sim, Senhor, eu vou crer, vou ouvir a sua voz, eu vou acreditar, não vou duvidar. E depois, coloque em prática o que eu estou dizendo, creia e viva isso. Não faça com que entre em um ouvido e saia pelo outro. Não deixe que quando eu falar, os seus problemas cotidianos, Joás, sufoquem a minha mensagem, sufoquem a minha voz. Pratique a tempo e a fora de tempo. Eu falei: amém, Senhor. Eu falei: Deus, qual que é o resultado de tudo isso? Você vai se tornar minha testemunha.
dos meus feitos na sua vida. E através dessa entrega sua, de ouvir, de crer, de praticar, as pessoas vão desejar o que você tem. As pessoas vão querer ter o que você tem. E elas não vão resistir à minha presença na sua vida. Aquele que ouve, aquele que crê, aquele que pratica, não se esforça muito para ganhar as pessoas para Jesus. Porque aqueles que vivem tudo isso, as pessoas querem esse tipo de pessoa perto delas. Pessoas cheias do Espírito Santo. Porque quem ouve, quem crê, quem pratica e é testemunha, vive cheio da presença de Deus. Os discípulos, eles ouviram, eles aprenderam, eles creram, ficaram em Jerusalém, receberam o Espírito Santo e começaram a se tornar testemunha de tudo que eles ouviram, de tudo que eles creram, de tudo que eles estavam colocando em prática. E por isso o Evangelho chegou até a minha vida e até a sua vida. Vamos continuar fazendo tudo isso, para que as boas novas continuem sendo anunciadas, para que os rios de Deus continuem sendo manifestos. É muito simples servir a Deus. É nós que complicamos. Não há segredo. Deus já deixou estabelecido. Amém? Se coloque de pé, por favor.